E já vamos passar para o nosso próximo painel. Eu passo a palavra para a nossa colega aqui do ILB, para apoiar aí a nossa próxima expositora. Renata Efigênia Cota de Araújo Torres, está com você a palavra. Um ótimo dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Estão todos me escutando? Sim. Nós teremos o nosso sexto painel agora, com o tema Atuação do Gabinete de Crise da Secretaria do Estado de Educação diante dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. Nós teremos como expositora a senhora Fátima Gavioli, professora Fátima Gavioli, secretária de Educação do Estado de Goiás. Então, ela terá 40 minutos para fazer sua exposição, professora Fátima, e a qualquer instante, se houver alguma pergunta pertinente, eu repassarei à senhora. Com a palavra. Olá, bom dia a todos vocês. Bom dia, doutora Renata. Bom dia, doutor Saulo, que cuidou aí da pasta da educação no Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Bom dia a todos vocês que estão participando desse debate. É com muita alegria que venho conversar a respeito de como foi a atuação, né, da Secretaria de Estado da Educação de Goiás durante esse período de pandemia. E não tem como não falar, antes de apresentar os slides, eu quero contar um pouco de como isso começou. Eu tenho um casal de filhos, o meu filho mora fora do Brasil, e ele foi para a Itália buscar a cidadania. E quando ele pisou na Itália, ele pisou no momento em que o vírus chegou na Itália. Então, eu estava em Goiás e meu filho estava na Itália, e ele dizia: mamãe, hoje tem não sei quantas pessoas contaminadas, amanhã tem o dobro, o triplo. Daqui a pouco ele começou a mandar foto daquela fila de gente morrendo e passando os caixões perto do prédio dele. Então, eu comecei a entender que era uma situação que chegaria ao Brasil. E aí eu, claro, primeiramente pedindo muito a Deus pela vida dele, mas e também pedindo, né, que ele mantivesse isolamento, que ele tomasse todos os cuidados. Ele seguiu rigorosamente a orientação científica, conseguiu ali preservar a vida dele, não ser contaminado, e ele foi me passando como as autoridades estavam lidando com o vírus, a chegada do vírus nos países, até que ele chegou em Brasília. E quando o vírus chegou em Brasília, então a gente já imaginou que ele poderia chegar agora sim, em 8 dias a Goiás. E não foram 8 dias, ele chegou em Brasília e demorou um pouco mais, ele demorou acho que 12 dias para chegar no estado de Goiás. O governador me liga e me diz: Fátima, o vírus chegou no estado de Goiás, temos 2 casos já, inclusive um em Rio Verde, e eu quero que você fique muito atenta, porque a qualquer momento, ele circulando na comunidade, nós vamos suspender as aulas. Tá tudo bem. Então, eu falei, não tem outra saída, vai circular na comunidade. E aí eu lembrei que nós temos dentro da secretaria um estúdio que é da Secretaria de Desenvolvimento de Tecnologia, da CEDI. E aí eu pedi ao secretário Adriano Rocha Lima que ele me cedesse esse estúdio para que nós pudéssemos implantar dentro do estúdio aulas remotas. Nisso, passaram-se 5 dias, a CEDI me deu autorização, a equipe da professora Osvani, do ensino médio, e da professora Patrícia, que oferece suporte na organização e atendimento educacional, começaram a gravar aulas dentro do estúdio. E o vírus chegou no domingo a circular na comunidade. O governador me liga, no domingo, eram umas 4 horas, e disse: secretária, a partir de amanhã estão suspensas as aulas na rede pública estadual. Disse: governador, eu preciso que o senhor me dê 3 dias. Ele disse: não, eu não vou te dar 3 dias, eu sei só 3 dias. Por quê, Fátima? Porque com mais 3 dias eu consigo organizar essas aulas de forma remota. Aí ele disse: mas que aula remota? Nós temos que adiantar as férias. Mas que férias? Como assim férias? Não são férias, governador. Eles estão todos com medo, presos em casa, tarará, e nós vamos deixar esses meninos todos sem ter o que fazer. Ele falou: sério? Sério. E claro, o governador não tem que entender da ciência da educação,
da cognição, desses aspectos psicológicos, emocionais ligados à educação. Ele tem um conhecimento amplo, mas quem tem a obrigação de ter esse conhecimento aí aprofundado somos nós, os secretários, cada qual na sua pasta. E ele me deu os 3 dias. Então, a imprensa veio para cima de mim dizendo: a senhora para as aulas a partir de amanhã, secretária? Não, eu paro quarta-feira. Mas e se alguém for contaminado? Eu falei: eu não tenho como parar as aulas agora. Amanhã os ônibus chegarão cheios de meninos, porque nem todos os pais estavam sabendo que o vírus estava circulando na comunidade. Então, os pais colocariam seus filhos nos ônibus, eles chegariam na escola e aí não tinha ninguém. Então, com isso, nós conseguimos nos organizar e, a partir de quarta-feira, as aulas foram suspensas. E aí vai entrar um ator que foi extraordinário, que foi o Conselho Estadual de Educação de Goiás. É importante o Brasil saber que quem construiu a primeira resolução que tratou da REAMP foi o Conselho Estadual de Educação de Goiás. E ele lança essa resolução no dia 17/3. Ele é o primeiro estado brasileiro a lançar a REAMP. E com a REAMP, agora eu tenho amparo legal para iniciar as atividades. Primeira coisa que a gente ouviu, olha, a partir de quinta-feira, aulas remotas, como assim? Como é que faz? E quem não tem celular? E quem não tem internet? E quem não tem computador? Então, agora, Patrícia, temos que levantar quem é que não tem. Quem é que não tem celular? Quem é que não tem internet? Quem é que não tem computador? Mas aí, para a nossa sustentação de ideias, descobrimos que 72% dos meninos possuíam uma forma de receber aulas, ainda que de 30 minutos por dia, de forma remota. E aí você tem que tomar uma decisão muito complicada. Você atende 72 e trabalha para depois discutir como atender os que não têm acesso, ou você não atende ninguém? Você tem 2 formas de resolver isso. Você deixa todo mundo sem nada, ou você diz: não, esses 72 eu preciso oferecer aulas para eles, ainda que sejam pílulas de 30 minutos. E os demais? Os demais agora nós temos que ir para o segundo tempo e descobrir de que maneira nós podemos atender. Então, agora eu vou subir a apresentação para que a gente possa viver aí o dia a dia, desde o dia 17 de março de 2020, quando nós fomos totalmente desafiados pela pandemia, em todos os sentidos, em não deixar as crianças sem atividades e também não comprometer aí o socioemocional, tanto deles quanto dos professores. Então, só vamos passar aí rapidinho. Vocês estão vendo aqui que o nosso foco foi a redução das desigualdades, porque se eu não atendo os 72 que tinham acesso, a minha desigualdade ia aumentar muito no estado de Goiás. Então, o regime de aulas não presenciais era uma forma, sim, de manter um ritmo, inclusive um ritmo cognitivo de aprendizagem, para que o aluno não perdesse esse time no ano de 2021. Até porque, acompanhando os estudos científicos, eu estava ouvindo aí a UFG, e as decisões do governo, elas foram pautadas todas na ciência e na preservação da vida, a vida. Então, pensando nisso, nós sabíamos que provavelmente não voltaríamos em 2020. Eu me lembro da primeira conversa minha com o secretário Ismael, eu perguntei para ele: secretário, quantas pessoas o senhor acredita que podem ser contaminadas no estado de Goiás? E ele vira para mim assim com uma certeza, um conhecimento científico muito forte, e diz assim: secretária, podemos, se não nos cuidarmos, podemos ultrapassar 60 mil pessoas contaminadas. E realmente foi o que aconteceu. Mas no dia 17 de março, você falava em 60 mil pessoas contaminadas, as pessoas olhavam para você com aquele ar de dúvida ainda, né? Então, tudo começa aí no dia 13 de março, sai o nosso decreto. Dia 18, o Conselho já... dia 17 ele aprova, dia 18 ele publica a REAMP, e na segunda, dia 23 de março, eu já começo, então, a trabalhar com aulas remotas através de listas de atividades, desafio weekend, maratona de resolução de questões, e com essas pílulas do conhecimento que a gente chamou, que eram as pequenas aulas
até menos até do que 30 minutos, tá? O ensino remoto, ele envolveu ações. Por exemplo, você não consegue trabalhar de forma remota sem ter um forte monitoramento. E por que eu consigo pensar nesse estudo remoto? Eu sou do norte do país, eu sou de Rondônia. E no Amazonas, a mediação tecnológica é muito forte, eu conheço. Quando eu fui secretária no estado de Rondônia, eu levei o estúdio da mediação tecnológica para o estado de Rondônia. Inclusive, no estado de Rondônia, as aulas também estão sendo ofertadas através dos estúdios da mediação tecnológica que foram implantados no período que eu estava lá. Então, esse monitoramento, eu sabia que ele era muito importante. E aqui entrou a nossa superintendente, Patrícia, que ela, junto com Osvani, junto com Márcia Rocha, junto com Gisele, elas começam a movimentar a participação e envolvimento do estudante, aspectos e ações pedagógicas através do centro de formação. Tinha professor que falava, eu preciso de ajuda, eu não sei criar um slide, eu não sei entrar no Zoom, eu não sei o que vamos falar uma coisa bem assim, eu não sei o que é um Skype. Então, esse acesso às tecnologias, articulação e implementação das ações, isso tudo foi tendo que ser muito bem pensado e assim, foi um trabalho de muito mais de 12 horas por dia, né? Aí, agora nós já sabíamos que nós tínhamos alunos sem acesso a nada. E aí nós tínhamos alunos sem acesso a nada, porque não tinha internet, ou porque não tinha o equipamento, né, o instrumento, a ferramenta, ou porque ele também não queria. Alunos que na aula presencial ele tinha um desempenho extraordinário, quando entrou nas atividades remotas, a princípio eles sofreram um impacto e começaram a não querer nem entrar nas aulas naquele horário marcado e muito menos preencher lá as atividades que os professores passavam. Então, nós tínhamos dois tipos de aluno, o que não podia fazer e o que não queria fazer. E esse não querer fazer, hoje a gente já sabe que alguns deles lidaram com muitos medos. O Instituto Unibanco, através do Jovem de Futuro, ele fez uma pesquisa com os nossos estudantes, ele ouviu toda a rede estadual de Goiás e ele chegou à conclusão de que alguns tiveram medo do pai perder o emprego e outros tiveram muito medo de alguém da família morrer e outros muito mais temerosos ainda, né, com medo dele próprio também ali morrer. Então, isso tudo ficou confirmado no monitoramento e nas pesquisas que nós conseguimos fazer através do Instituto Unibanco. Agora, a gente vai iniciar um trabalho para atender. A princípio, se pensava em 100%, que era a transmissão ao vivo das aulas através da TVC, da TV Cultura. Então, nós abrimos pela manhã com o ensino médio, à tarde, abrimos até hoje, né? Pela manhã com o ensino médio, à tarde com o ensino fundamental e também em tempo real pelo rádio. Aí agora vem os problemas. Por exemplo, eu tenho crianças que a religião não permite que ele assista a TV. Então agora vamos abrir pelo rádio. Aí agora vem o problema. Eu tenho disciplinas que, quando trabalhadas pelo rádio, elas exigem uma atenção muito especial, como disciplina de cálculos. Então, tudo isso foi acontecendo. E esses canais de comunicação, as redes sociais, elas foram muito importantes. Eu cheguei a receber no meu WhatsApp recorde 3.200 mensagens em 24 horas, tanto de pais como professores, como de administrativos, querendo aprender a fazer ou pedindo ajuda para querer fazer. E aí a Secretaria cria o portal NetEscola. Ele foi criado mesmo aqui pela TI e pela CEDI, não foi comprado. A gente tem estados que pagou aí, por exemplo, 130 milhões no portal. Nosso foi produzido pela equipe aqui de Goiás. O NetEscola, que está aí o endereço, né, portal.educacão, né, .gov.br, é lá que estão nossas videoaulas por ano, por turmas, as nossas listas de atividades. Então, esse NetEscola, ele acabou possibilitando o acesso das crianças, das famílias e de todas as pessoas que queriam ter acesso às aulas. As aulas são postadas em tempo quase que real. Por exemplo, eu tenho atividades hoje que estão sendo
produzidas para o aluno trabalhar sexta-feira. Então, ela tá bem, o método de escola está bem atualizado. Aí foi criado também, através desse monitoramento, o checklist, as rodas de conversa, e dessas aí eu faço questão de participar, eu e a professora Osvani, a superintendente do ensino médio, que ela está aqui ouvindo a gente agora, ela nem se cabe de alegria, porque é o melhor ensino médio de todo o país, né? Ela foi aí consagrada, né, nessa última semana aí, graças a Deus, o ensino médio de Goiás, ele não só é o primeiro, como ele também avançou na proficiência, que eu acho que mais importante do que ser o primeiro é você crescer na régua, tá? Nas rodas de conversa, eu entro, e a Osvani entra, e a Vanessa entra, e nós conversamos com os estudantes. E eles falam das situações, do desemprego, eles pedem ajuda, eles dão ideias, eles são maravilhosos, né? O SIGAE é criado pelo Jovem de Futuro, o Instituto Unibanco, e eles têm os dados, né, que eles subsidiam todo o planejamento nosso da REAMP. E, lógico, o nosso painel de acompanhamento da tutoria. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado de Goiás, ele tem, para cada 8 escolas, ele tem um tutor. E agora, nós conseguimos reduzir para 5 escolas. Para cada 5 escolas, eu tenho um tutor. Esse tutor é todo preparado, formado, e ele alinha as ações semanalmente, anotando professor, horário, tudo o que aconteceu. Aqui, vocês vão ver que o compartilhamento das atividades de liderança, ele foi importante, porque, assim, as webs, por exemplo, um falava como é que ele tinha feito dar certo na escola dele, o outro falava como é que ele estava conseguindo fazer na casa dele. E as webs, elas acontecem todos os dias, a partir de 15 horas ou 15h30, depende muito aí do calendário. Na maioria delas eu entro, acho que devo ser o secretário que mais faz web nesse país, né? Porque faço web com estudante, com diretor de escola, coordenador regional. E essa liderança compartilhada, ela vai SEDUC, 40 coordenadorias regionais e agora escolas, né? Aí veio a organização curricular, a gente precisou mexer no nosso currículo, até porque nós somos sabedores que vai ser impossível cumprir tudo que se previa cumprir em 2020. Parte disso vai ficar para ser diluído no ano de 2021. A avaliação diagnóstica formativa, ela está acontecendo, inclusive, para o ano de 2021, a SEDUC terá, então, 3 avaliações diagnósticas formativas. Uma bem no início do ano, para a gente entender o tempo de cada aluno, onde ele está e o que ele sabe. Uma em agosto, e depois eles fazem a prova que vai dar o IDEB em 2022, que é lá pelo mês de outubro, né? Recursos e metodologias foram disponibilizados pelas superintendentes e também pelo CEPFOR. Os fatores socioemocionais, eles foram trabalhados, e aí eu vou dar alguns exemplos muito simples, como, por exemplo, quando nós fizemos um mapa da contaminação do Covid. Então, por exemplo, naquela regional, quem foi contaminado? Quem é essa pessoa? Houve óbito naquela regional? Então, a secretaria, ela mandava uma coisa que parece assim, que não é nada, mas acabou ajudando administrativos e fala com estudantes. Para cada uma linguagem do emocionário, né? Então, vocês podem perceber que foi um trabalho de equipe, a comunicação estratégica e sustentável, ela foi muito importante, porque, por exemplo, o coordenador regional, ele mandava para mim assim, professora, lá na escola tal, não tem como levar internet, não tem internet. Então, entrava em contato com a CEDI conseguiu levar a internet para 11 escolas nossas, do Nordeste goiano, que não tinha internet. E aí, na pandemia, graças a Deus, a gente conseguiu levar essa internet para lá e começamos a resolver a situação. Mas teve escola que não teve, que não foi possível, teve residência que não foi possível, e aí nós começamos a trabalhar com material impresso. O material é produzido aqui pela Secretaria, em parceria com os professores, ele é enviado pelo transporte escolar. O transporte escolar, ao invés de transportar meninos agora, ele começa a transportar apostilas. Tudo isso, gente, para tentar diminuir bastante o impacto desse ano, tá? Então, aí, acho que foi um envolvimento de toda a equipe, as funções estão bem definidas,
sabe? O fator motivacional, eu confesso a vocês que em alguns momentos, bem no auge mesmo, inclusive na hora que eu fui contaminada, esse fator motivacional, eu cheguei a pensar assim, acho que agora daqui para lá não consigo ir mais, mas Deus é bom e a equipe é bem alinhada, então, graças a Deus, com otimização e logística, né? E muitos projetos a gente conseguiu aí, hoje, ser o estado que mais está avançando em relação às aulas remotas. Eu acho que esse clima organizacional saudável, agradável, quando os professores começaram a produzir material, e aí eles começaram a mandar fotos para mim, que eles estavam levando esse material na casa do aluno. Eu falei, mas por que vocês estão levando esse material na casa do aluno? Tem o transporte escolar. Não, professora, eu estou usando máscara, estou tomando cuidado, eu quero ir, eu estou querendo ver como é que ele está. Coisas de professor mesmo. Aí a Secretaria de Educação, bem assim, sabe, enviou 4 máscaras, o Instituto Unibanco, foi o Itaú Social. O Itaú Social doou para nós 4 máscaras para cada um da educação. Então, isso foi fantástico, porque eles construíram esse projeto e aí as costureiras são aqui de Goiânia, elas ganhavam por máscara R$ 1,30. Então, gerou bastante emprego e renda e protegeu, né? E também nós conseguimos fazer muitas ações de proteção, mandar o nosso protocolo de biossegurança através do gabinete de crise, adquirimos o álcool gel, mandamos para todos. Evidentemente que quem está acompanhando sabe, foi uma aquisição problemática. Eu peguei o álcool no auge da pandemia e acabei comprando ele mais caro. Ele vai me render aí anos e anos e anos de problemas no meu CPF. Houve um feedback muito forte entre a escola, o professor em casa, a escola, a CRE e nós da SEDUC, né? E a união de todos os profissionais, ela foi fundamental. Eu quero enaltecer o trabalho dos professores de Goiás nesse sentido, tá, gente? Eles discutiram bem pouco a falta de condições e se empenharam muito para resolver aquilo que estava sendo apresentado como uma coisa tão nova como a pandemia. Estabelecer um canal de comunicação foi importantíssimo, que é essa web todos os dias, e aí vocês vão vendo aí que a gente, depois vou deixar essa apresentação para vocês, né? Nós estamos aí planejando, estruturando, abrindo comunicação, o diálogo, né? Esclarecendo. Eu acho que o Goiás Bem no Enem, que começou em 2019, que são aquelas aulas aos sábados, que preparam o estudante para o Enem, ele foi muito importante, porque ele foi incrementado e depois ele se transformou em aula, né? E acho que esse trabalho que as nossas superintendentes, as mulheres maravilhas aqui da SEDUC, né, as superintendentes fazem, de organizar com antecedência os cronogramas e as agendas para que todos possam compreender qual é o seu trabalho, a importância do seu trabalho, tá? E aí a organização curricular, ela seguiu esse cronograma que foi no Ensino Fundamental 2. Nós trabalhamos as habilidades, à luz da BNCC, nunca se viu tantos professores tentando aprender, como foi agora na pandemia, nunca se viu tantos alunos tendo que construir autonomia, como se viu agora na pandemia. Então, não tem como não falar das habilidades à luz da BNCC. E no ensino fundamental foi organizado por expectativas de aprendizagem. E eu queria dizer a vocês que, mesmo em período de pandemia, nenhum projeto morreu aqui em Goiás. Por exemplo, essa semana nós fomos classificados em Brasília no projeto Parlamento Jovem. E eles estão, assim, eufóricos, porque Goiás, de novo, foi lá e conseguiu se classificar no Parlamento Jovem Brasileiro. E o prêmio Gestão Escolar bateu o recorde de inscrições por parte dos diretores durante a pandemia. Aí, novamente, né, a avaliação diagnóstica é muito importante para isso. Eu acho que o conhecimento prévio que eu trouxe do Norte, da dificuldade que é no Norte hoje, você ter ilhas que são banhadas pelos grandes rios ali do Norte,
e lá você tem comunidades. Isso me ajudou muito na ancoragem, né? Para poder sair na frente aí e adaptar currículo, ter foco, habilidade, e a equipe abraçar isso e articular isso, com certeza foi o que garantiu, está garantindo aí o nosso sucesso em relação à REAMP. Aí os nossos fatores socioemocional, eles não podem se sentir abandonados se o secretário, é incrível isso, gente, mas é assim, amanhã a Osvani, nossa superintendente do ensino médio, vai falar com os diretores da escola de ensino médio. Então, amanhã, às 10h30 da manhã, ela vai fazer essa web, mas eu tenho que entrar e dar bom dia. Eu tenho que dizer, oi, tudo bem? Bom dia, tal. Então, quando eles percebem que eu entro e faço a abertura, eu não sei por quê, mas eles pensam assim, vamos lá, tá dando certo. E é muito interessante isso, sabe? Esse equilíbrio que houve aí entre a rede e entre o Conselho Estadual de Educação, a Undime, a parceria. Vocês sabiam que é a primeira vez na história que o calendário escolar é construído junto com a Undime? Goiás, ele lança um calendário escolar, aí ele manda para a Undime, depois ele manda para o Sintego e depois ele manda para o Conselho Estadual. E é a primeira vez que a gente consegue fazer isso, né? As nossas escolhas, né? Não é fácil fazer escolhas, não. Você faz escolhas e o preço que você pode pagar é muito alto. Por exemplo, na hora que o governador me chama e fala o que essas crianças vão comer, se eles não estão na escola, não tem quem faça merenda. Então, você vai fazer cálculo, você vai fazer economia. Aí eu mostro para ele que com a economia de energia elétrica nas escolas e de água, a gente consegue criar um fundo que permite repassar R$150 por aluno por mês, até que a gente consiga juntar um valor que permita licitar os kits de alimentação. Aí eu licito os kits e na semana que eu licito o kit, na hora de assinar o contrato, a empresa vem e diz, secretário, o arroz subiu, o feijão subiu, o óleo subiu, o leite subiu. Então, a vida de um secretário de educação, ela cabe bastante oração. A cooperação, né, entre todos, a autoavaliação e o autoconhecimento, quer dizer, a capacidade de viver o tempo todo se autoavaliando, meu Deus, será que isso é verdade? Será que está dando certo? Será que essas crianças realmente... Porque o que eu não quero é esses meninos na rua, o que eu não quero é esses meninos correndo risco, o que eu não quero é perder o contato com eles, e tudo isso é regulação da aprendizagem e metacognição. Aqui acho que já falei, né, sobre esses fatores, pode passar. A educação pública ela não é um jogo, por isso que ela envolve dedicação, estudo, compromisso e seriedade. Eu amo o que eu faço, gente. Se eu não estou secretária, eu estou em sala de aula. Se eu não estou em sala de aula, eu sou coordenadora pedagógica. Se você me tirar desse mundo aqui da educação, eu não sei o que vai ser de mim. Eu amo o que eu faço. Sistematizar e avaliar as ações, utilizar as novas tecnologias a nosso favor, né? Definir estratégias e enxergar os passos futuros, né? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, perceber todos os caminhos que são possíveis para diminuir a exclusão. Eu vou encerrar, eu não podia deixar de falar sobre esse painel que tanto enche vocês de orgulho no estado de Goiás, porque as melhores escolas públicas do país estão aqui no estado de Goiás. Então, é a vitória dos educadores e dos estudantes do nosso estado. Eu fico bastante feliz de estar ajudando, pouco, mas ajudando aí nessa minha passagem aqui pelo estado. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora Fátima, por essa ilustríssima explanação. E é muito bonito quando a senhora diz do amor. Isso nos move, né? Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Eu fico, assim, muito emocionada, como educadora também, de ver esse amor, e a educação está dando tão certo em Goiás e ter atingido o primeiro lugar no IDEB. Né, a senhora está de parabéns. Eu fico muito emocionada com a senhora. Então, em nome do TCE, do nosso presidente Selmar Reck, do nosso vice-presidente, conselheiro Saulo Mesquita e coordenador desse workshop, e da nossa diretora, doutora Jaqueline Nascimento, do Instituto Leopoldo de Bulhões, o qual eu tenho muito orgulho de pertencer e de trabalhar com essa mulher tão guerreira e tão prestativa.
A gente agradece imensamente por essa fala da senhora. Renata, eu só queria fazer uma correção aqui. IDEB é construção séria de anos e anos de política pública. Então, assim, quando alguém assume um governo, ele tem que pôr um secretário que conheça, que entenda e que queira dar continuidade àquilo que funciona, àquilo que é bom, sabe? Quando a pessoa chega e ela desmonta e ela troca o nome de um programa porque tem uma vaidade, isso não vai dar certo. Então, eu quero, assim, também lembrar de todos que passaram por essa secretaria ao longo desses últimos anos e ajudaram nesse processo. E pedir a Deus que os próximos que vierem também tenham esse compromisso aí com a educação do Estado de Goiás, porque aí vocês vão virar o Ceará do Centro-Oeste. Renata, se me permite. Sim. Doutora Fátima, eu quero agradecer pela sua participação. Foi muito importante tê-la conosco para que nós pudéssemos entender o que é que está acontecendo no Estado de Goiás. Quero parabenizá-la, parabenizar a sua equipe, a secretaria como um todo, pelo resultado alcançado no IDEB, que nos enche de orgulho realmente, e deixar registrado aqui o meu reconhecimento. Eu gostaria de fazer uma pergunta, nós temos ainda 5 minutos, a respeito do planejamento para o próximo ano letivo, uma vez que nós sabemos que, apesar do esforço hercúleo que a senhora tem feito e toda a sua equipe, no sentido de minimizar os prejuízos decorrentes da pandemia, apesar desse esforço, nós sabemos que prejuízos ocorrerão, de fato, como tem ocorrido. O trabalho é no sentido de diminuir os efeitos desses prejuízos. Mas como é que está o planejamento para 2021, considerando que já estamos no final de 2020, existe um diagnóstico a respeito dos desdobramentos desses prejuízos para o próximo ano letivo, há algum planejamento nesse sentido? Doutor Saulo, nós vamos começar dizendo que o governador não vai autorizar o retorno às atividades presenciais enquanto ele não tiver um parecer do COI e da Secretaria de Saúde dizendo, olha, a curva de contágio caiu e os leitos agora estão todos lá sem pacientes, então a possibilidade de encerrar o ano através de atividades remotas é muito grande hoje. Isso eu já posso dizer ao senhor. O calendário de 2021 já está no Conselho para aprovação. Inclusive, se o senhor quiser, nós podemos até encaminhar já para vocês terem conhecimento no Conselho. Esse calendário, ele prevê a nossa retomada, e aí sim, vai ser a retomada, no dia 18 de janeiro. Então, nós chegamos com o acolhimento, e aí é quando nós vamos trabalhar 18, 19 e 20, e aí nós queremos saber o que aconteceu com cada servidor. Como é que foi isso? Como é que foi na tua casa? Perdeu alguém? Alguém ficou doente? Como é que você... Esses 3 dias, eles serão para tratar com funcionários. Em seguida, nós vamos aplicar. Aí os alunos chegam, aí pela primeira vez a gente vai entregar uniforme, até uma forma de fazer uma coisa bacana com eles. Foi um pensamento assim, embora não entre na vinculação, mas que vai ajudar demais o socioemocional. A gente vai colocar uniforme, tênis, mochila, caderno, material escolar todo, ele vai receber tudo bonitinho. Aí começam as aulas. Agora, com 1 semana de aulas, a gente vai fazer a avaliação diagnóstica. E aí, essa avaliação diagnóstica, doutor Saulo, é feita pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é um trabalho, inclusive, voluntário dela. E essa avaliação, ela tem 30 dias para nos devolver, dizendo o seguinte, esse aluno aqui precisa de um reforço, eles não gostam que a gente fala reforço, tá? Eles querem que fala nivelamento, mas eu dou todo o tempo do reforço ainda. Então, esse menino precisa de nivelamento em matemática. E aí eu vou manter, quando eu estou falando tá? Nós, todos, equipe, no planejamento, nós vamos manter as aulas pela TV, as aulas pelo rádio, as aulas remotas, as aulas pelo estúdio, as apostilas, as pílulas, nós vamos manter tudo em 2021. Por quê, doutor Saulo? É impossível diluir o prejuízo de 2020 em menos de 2 ou 3 anos. Qualquer secretário que falar assim, não, tudo que ele perdeu esse ano, o ano que vem... Não, gente, não façam isso com as crianças.
o prejuízo será diluído nos próximos anos, doutor Saulo. E aí o menino da terceira série do ensino médio, Fátima, não tem como negar. A terceira série do ensino médio, eu vou ter que ter aula com eles até véspera do Enem. Eu tenho que pagar hora extra, eu tenho que ver quais são os professores que estão disponíveis, eu tenho que encontrar formas de ter e apostar na capacidade, na autossuficiência dele em buscar conteúdos também por conta própria. Agora, talvez a ação do governo que mais vai chamar atenção para toda a sociedade no início de 2021 é: cadê os meninos? Cadê os meninos que não chegaram até o fim no ano de 2020 na educação? Essa talvez esse será o nosso maior desafio e, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que tira o sono da gente, doutor Saulo. Mas nós queremos contar com vocês para nos ajudar, com ideias, com propostas, com tudo que for possível para a nossa busca ativa. Sim, muito obrigado pela resposta, e é isso, é aquilo que nós estamos tratando aqui, esse diálogo interinstitucional. Então, a Secretaria de Estado da Educação tem no Tribunal de Contas um parceiro, exatamente no sentido de procurarmos soluções conjuntas para um problema como esse, para um momento tão difícil como esse que a gente vive atualmente. Muito obrigado, secretário, pela sua participação. Eu devolvo a palavra à Renata. Muito obrigada mais uma vez, professora Fátima, que nos orgulha muito com a sua explanação, e a gente fica muito comovida com suas palavras e com o empenho da sua equipe, da senhora em especial. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Jaqueline, por tudo. Obrigada, Renata. Obrigada, professora Fátima Gavioli e sua equipe.